A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Começa mais um vídeo. Palavra que edifica. Glória a Deus. Como de costume, pegue sua Bíblia. Te convidamos agora para que você abra no livro de Daniel, capítulo 2. E nós iremos falar sobre o que não querem que você saiba, o que está acontecendo e vai acontecer em um futuro muito próximo. E iniciamos alguns vídeos anteriores falando sobre o Apocalipse, mas para entender, esmiuçar realmente o que quer falar Apocalipse, você também precisa entender o que está lá no livro de Daniel. Queremos tirar aqui uma passagem bastante conhecida, porém não muito bem interpretada, né? Que é aquela história falando da estátua, o sonho que veio a Nabucodonosor e a interpretação somente Deus pôde lhe dar através do instrumento chamado Daniel. E eu vou pedir aqui a que a irmã Pamela faça a leitura. Então não perca tempo, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Daniel, capítulo 2, verso 25 ao 31. E diz assim: Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um entre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Que estátua é essa? Que sonho é esse que Nabucodonosor teve? Todos sabemos que ele era um homem muito poderoso, Nabucodonosor. E à noite, de dia ele tinha os seus planos e à noite ele tinha os sonhos gloriosos que ele queria conquistar até as extremidades da terra, A sua visão como rei, como líder, ele queria conquistar cada vez mais. E ele teve um sonho. O relato bíblico aqui que a irmã Pamela leu contou apenas alguns versículos, uma parte da história. E como ele chamou todos os adivinhos, astrólogos, os sábios, e ninguém sabia interpretar o significado do sonho da estátua, o senhor ficou louco. E ele disse que mataria todos. Esse matar todos, Daniel e os seus amigos estavam inclusos. E o que Daniel faz? Ele toma posicionamento e, como foi dito aqui nos primeiros versículos que a irmã Pamela leu, alguém da liderança ali recebeu a Daniel, fez que entrasse na presença do rei e ele vai falar com o rei. Ele vai pedir também um favor, para que poupe os seus amigos, que essa sentença de morte não venha sobre ele, pedir um prazo. Ele precisa falar com Deus dos céus para entender e para interpretar esse sonho. E é exatamente a interpretação desse sonho que nós iremos contar a você no decorrer desse vídeo,
tira aí as notificações, não deixa as mensagens do WhatsApp, não deixa outras mensagens interferirem. É um vídeo rapidinho, mas com um significado muito grande. Como eu falei no começo do vídeo, para entender Apocalipse você também precisa entender Daniel. E o que foi dito aqui nos últimos versículos é que Nabucodonosor teve esse sonho com um significado e estaria ligado às coisas que brevemente iriam acontecer, tá? Então, para entender Apocalipse, eu sempre cito que Apocalipse é a porta e a chave é o livro de Daniel. É bem interessante o significado dessa estátua e a gente vai contar aqui para você. Mais de 2.500 anos atrás, o rei Nabucodonosor haviam feito as conquistas que eu já falei aqui e ele tinha os seus planos, né, de conquistar ainda mais. Contando-se todas as vitórias que ele tinha e aquelas também que ele aspirava, que seu coração queria, ele vai receber esse sonho dessa estátua. Ele será a cabeça, mas a gente vai contar aqui bem pausadamente. Eu vou pedir aqui a irmã Pamela para prosseguir aí para o versículo 32. E diz assim: a cabeça daquela estátua era ouro fino, o teu peito e os braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés parte de ferro e parte de barro. Tá vendo que aquilo que compõe a estátua é de materiais diferentes. Vamos começar pela cabeça, como foi dito aqui. A cabeça de ouro simboliza o Império Babilônico. A Escritura Sagrada deu a esta grande nação um pomposo título de o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus. Isso você lê em Isaías capítulo 13, versículo 19. Eu vou pedir para que a irmã Pamela leia o que está em Isaías capítulo 14, verso 4. E diz assim: então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Sua capital era chamada de Cidade Dourada. Vou dizer por quê. Localizada no Jardim do Oriente, formava um quadrado perfeito, que tinha 96 quilômetros de perímetro, 24 de cada lado. Era rodeado por uma muralha que, segundo se calcula, tinha de 60 a 90 metros de altura e 25 de largura, com uma vala ao redor, de capacidade igual à da própria muralha. Era dividida em quadras por muitas ruas que se cruzavam em ângulo reto, sendo cada uma delas direita, bem nivelada e de 45 metros de largura. Seus 576 quilômetros quadrados de superfície eram ocupados por exuberantes e lindos jardins, lugar ali, né, de recreio, lugar de, vamos dizer assim, de ficar no momento zen. Era um lugar muito bonito, por isso era chamado assim, a Cidade Dourada. Só que a profecia para a Cidade Dourada não era boa. Como eu já disse, a cabeça era, sim, o Império Babilônico. Agora eu vou pedir para a irmã Pamela ler Daniel 32, 39, a parte A. Parte A do 39, né? Isso. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Outro reino vai se levantar, porém ele é inferior. O fato dele se levantar, a Bíblia vai mencionar que alguém quando se levanta, exemplo, eu vou me levantar contra a irmã Pamela, eu estou aqui no conflito contra ela. Porém, mesmo sendo inferior, esse segundo reino, ele vai tomar, né, todo o poder, toda a riqueza, toda a glória de Babilônia, a Grécia. Por mais de 200 anos, o Medo-Pérsia manteve o domínio universal. Porém, em 331 a.C., a supremacia lhe foi arrebatada por Alexandre Magno, soberano da Grécia, a qual então se tornou a terceira monarquia. Vou voltar aqui. Em 538 a.C., Ciro, à frente dos Medo-Persas, arrebatou o domínio dos babilônicos. Entenda isso. A supremacia, todo o poder
era aí dos babilônios. Depois veio Ciro, no ano 538. Isso foi predito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 13, que isso ia acontecer. E eu vou pedir aqui a irmã Pâmela para prosseguir no versículo 39. E um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Esse terceiro reino, querida, esse terceiro reino, por 200 anos, os Medo-Pérsia ficaram no poder. Tomaram Babilônia e ficaram com a supremacia. Porém, foi tomada em 331 a.C. por Alexandre Magno, o soberano da Grécia. Vou pedir à irmã Pâmela para continuar no versículo 40. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. É o reino simbolizado pelas pernas de ferro, Roma. Em 168 a.C., os romanos derrotaram os gregos em Pídina e Roma assumiu o domínio universal. Tá vendo que os materiais eles vão perdendo um pouco do valor. Começa com ouro, né? Vai para prata e vai diminuindo até chegar no barro. Foi contado aqui todos os materiais da estátua. É extremamente interessante. Pode continuar, meu pai. Verso 41. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de ouro. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Entre os anos 351 a 476 a.C., Roma foi invadida pelos povos bárbaros no norte da Europa. E dessas invasões surgiram 10 reinos separados. 10 reinos. Interessante. Diz a profecia que esses reinos seriam em parte fracos e parte forte. A Pâmela acabou de ler aqui. Parte seria forte, parte seria muito fraca. Em cumprimento disso, a gente vê Holanda ao lado da França, Bélgica ao lado da Alemanha, Suíça ao lado da Itália. E foram feitas inúmeras tentativas para unir essas partes em um só reino, mas permanecem divididas até hoje. Você vai ver aí que veio Napoleão Bonaparte no século XIX, veio Adolf Hitler no século XX, entre outros líderes que tentaram fazer essa união aí, mas que não deu certo. Por quê? Vou pedir a irmã Paula para continuar, só que ela vai ler agora no capítulo 2, verso 4. E você acompanha aí na sua Bíblia. 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Que reino tão forte é esse que vai ser estabelecido para sempre? Querido, mundialmente falando, todas as potências elas se preparam para disputarem a supremacia mundial. Todas as potências. E se você estiver atenado nas coisas que estão acontecendo no mundo, você sabe que eu não estou falando aqui asneira, não. Sabe que eu estou falando uma coisa que é real. E está acontecendo. Não é coisa folclórica, não é figurativo. Está acontecendo. Só que a Bíblia vai mencionar que vai ter um reino para sempre. Todos esses reinos, eles vão acabar em nada. Vai ser um amontoado de pedras, como uma estátua. Ela se deteriorou, ela se quebrou, desmiuçou-se e virou um monte de pedra. Porém, terá um reino que será estabelecido para sempre. Esse é o reino de Jesus. Aquele que ele contou para os primeiros discípulos e eles não entenderam. Eu me recordo de ler uma passagem bíblica onde alguns discípulos estão conversando e dois deles dizem assim: quando o Senhor estabeleceu o seu reinado, eu quero estar na parte da direita. E o outro diz: eu quero ser praticamente teu braço esquerdo. Eu quero assentar de um lado
e fulano de outro. E o Senhor vai falar que o reino dele não era da terra. O reino dele era celestial. Resumindo, para que esse vídeo não fique muito longo, a gente está dando aqui só uma parte, né, mais uma das partes falando sobre Apocalipse, o que querem que você não saiba. Eu não sei se você viu, né, uma reportagem que foi colocada aí no Instagram do Diário do Nordeste, falando que o empresário muito rico, né, muito influente, ele está selecionando pessoas que queiram ser um tipo de teste para colocar chip no seu cérebro. Já tem um ensaio há muito tempo do chip que veio para facilitar muitas coisas, e já tem aí os países ricos, né? Estou falando de potências aqui, já tem ensaiado e tem muito empresário já utilizando o chip. Antes havia-se uma democracia, as pessoas poderiam ter os seus direitos, agora esses direitos eles estão sendo revogados, né? Tá tendo esse questionamento a respeito do direito. Se você pode entrar no estabelecimento, você só entra se você estiver com uma máscara, né? Tudo é um ensaio, tá? Tudo é um ensaio. A questão da vacinação, tem pessoas que não querem, tem pessoas que querem. Eu já alerto a você, estão se preparando também, tá? Você só vai poder votar se você com certeza tiver tomado lá a vacina. Caso você não tenha tomado a vacina, você não vai poder votar. Então tudo isso está ligado. É uma preparação para o que vem à frente, um futuro muito próximo. Jesus está voltando. Esse reino que será estabelecido para sempre é o reino de Jesus, onde tudo que eu e você conhecemos mundanamente falando, né, fisicamente falando, tudo vai se acabar em nada. Toda riqueza, todo glamour, tudo que as pessoas gostam de postar, status, essa vivência, né, essa falsa alegria que é postada, vai se acabar em nada. Porque quando Jesus voltar, e como diz o cearense, o pingo dos is forem colocados, ai querido, somente quem permaneceu na fé em Jesus, somente quem confessou Ele como seu único Salvador, quem não viveu um evangelho fofinho, pregação de ontem falando sobre isso, é muito sal para pouco sabor. Em todos os lugares você vai ver pessoas dizendo, eu sou sal, eu sou luz. Mas é um sal insípido, é um sal sem sabor. Como se pode esconder uma cidade edificada, uma cidade iluminada sobre um monte? Não tem como você esconder. É muita gente com a formulação de luz, de lâmpada, tem o mesmo formato, a mesma característica, foi criado para iluminar, porém não tem luz, porque tem a ausência do Espírito Santo. Com a ausência do Espírito Santo você não consegue ser luz. Aonde você chega, você não faz diferença nenhuma, porque Jesus não está. É esse evangelho fofinho que está sendo apregoado e é inúmeras pessoas caminhando para a perdição final. É achando que está caminhando para o céu, mas a porta que essa pessoa está passando é uma porta larga, não é uma porta estreita. O evangelho que está nas Escrituras, o evangelho que Jesus pregou, é um evangelho de separação, é um evangelho de exclusão. Não é excluir pessoas, é excluir o meu eu, é excluir o meu ego, é excluir minhas vontades, é renunciar a mim mesma. Eu tenho que excluir a mim mesma do mundo, do que o mundo está aí a me oferecer. Se eu quiser ir para esse reino, se eu quiser fazer parte, se eu quiser ver esse reino que será estabelecido por Jesus, eu tenho que renunciar aqui na terra. Para que esse vídeo não fique muito longo, a gente já termina por aqui e esse vídeo tem continuação, tá? Se você quiser, você coloca aí, né, esse sininho para te alertar de quando os vídeos forem colocados e você assistir quando tiver um pouquinho de tempo. Que Deus possa te abençoar de uma forma grandiosa, que os seus olhos sejam abertos, que o Espírito Santo te dê discernimento e que teu coração esteja aberto para receber a palavra do Senhor Jesus. Graça e paz. Graça e paz.